Olá pessoal, beleza? Espero que todos estejam bem. Por enquanto nós continuamos assim, ensino confirmatório à distância, como provavelmente vocês também estão tendo nas escolas, né? E a cada 2 semanas, então, eu envio um pequeno vídeo para vocês com conteúdo e uma pequena tarefa. Aliás, lembrando que da tarefa passada, do vídeo anterior, um pouquinho mais da metade dos confirmados é que me entregaram a tarefa, tá? Então eu ainda estou esperando, ok? Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema muito importante para a nossa vida como igreja, tá? Ele está em parte aqui dentro também no fascículo 2, aqui em especial trata da questão da Santa Ceia, mas antes de falar da Santa Ceia especificamente, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, porque então sobre a Santa Ceia a gente fala daqui a 2 semanas, uma introdução sobre sacramentos. Afinal de contas, o que são sacramentos? A palavra sacramento vem de sagrado, algo que é sagrado, que é dedicado a Deus. Mas eu diria assim, na nossa compreensão, sacramento é como se fosse um meio de comunicação de Deus para a humanidade, né? É como se fosse um WhatsApp, um celular que Deus usa para falar alguma coisa para a gente, para falar do seu amor para a gente. Então o sacramento, ele é uma linguagem humana, é uma linguagem visual, visível, palpável, audível, né? Humana, que Deus usa para falar do seu amor para a gente. Então eu diria assim, olha, Deus não precisa dos sacramentos para nos falar do seu amor. Nós é que precisamos dos sacramentos para entender um pouquinho do amor de Deus. E nós temos 2 sacramentos. Quais são os 2 sacramentos? O batismo e a Santa Ceia. São somente 2 sacramentos, ou seja, 2 meios de comunicação do amor de Deus para nós. O batismo e a Santa Ceia. Mas afinal de contas, o que define o sacramento? O que nós precisamos para ter um sacramento? Um sacramento, ele é feito por 2 elementos. Tá? Nós precisamos, ou duas coisas que juntas formam o sacramento. A primeira coisa que nós precisamos ter é uma ordem direta de Jesus Cristo. Uma ordem direta, um lugar escrito nos evangelhos onde Jesus diz para realizar o sacramento. E a segunda coisa que precisamos ter é um elemento visível. Então essas 2 coisas, uma ordem direta de Jesus e um elemento visível. Bom, são 2 os sacramentos, batismo e Santa Ceia. Vamos ver aonde em cada um desses 2 tem uma ordem direta de Jesus e um elemento visível. Por exemplo, no batismo, a ordem direta de Jesus está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Depois, ao final desse vídeo, vocês vão pegar a Bíblia, pegar o caderno de vocês, vão abrir lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 19 e copiar a ordem direta de Jesus, onde Jesus diz, vão batizar, etc, etc. Tá? E o elemento visível, obviamente, do batismo é a água. Então nós temos as 2 coisas, a ordem de Jesus e a água como elemento visível. Agora vamos para a Santa Ceia, a ceia do Senhor. A ordem direta da ceia do Senhor está em 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 23 até 25. Ali então o apóstolo Paulo, ele escreve exatamente as palavras de Jesus, onde ele ordena para celebrar a Santa Ceia. E os elementos visíveis são o pão e o suco de uva, ou o vinho. Na realidade, na tradução nossa da Bíblia para o português diz lá vinho, mas no original grego diz fruto da videira. Então tanto faz se é vinho ou se é suco de uva, né? Importa que nós usemos esses 2 elementos, o pão e o suco de uva, ou o pão e o vinho, ou as hóstias e o vinho, né? Para celebrar a ceia do Senhor. Então quando nós estamos celebrando o batismo ou a Santa Ceia, nós estamos obedecendo uma ordem direta de Jesus Cristo. Não é uma mera tradição da igreja. Não é uma tradição nossa aí que a paróquia de Blumenau inventou ou que inventaram lá na história da igreja. Não, é uma ordem direta de Jesus antes de existir igreja. A igreja existe para obedecer esta ordem direta de Jesus.
Ah, mas então isso significa que o enterro lá, o sepultamento lá no cemitério não é um sacramento? Não, não é um sacramento. Por quê? Porque não tem uma ordem direta de Jesus e um elemento visível, né? Não é um sacramento. É um ofício que a gente faz como igreja para acompanhar as famílias enlutadas. Ah, mas e o casamento, pastor? A bênção matrimonial, o casamento, não é um sacramento? Não, não é um sacramento, porque não tem lugar nenhum onde Jesus ordenou que se fizesse um casamento. Isso é uma convenção social que a gente celebra, né? A confirmação, culto de confirmação, é um sacramento? Não, não é. Até pode ter alguns elementos visíveis, mas não tem ordem direta de Jesus para realizar a confirmação. A confirmação é uma tradição que a igreja começou no século XVIII, meados do século XVIII, né? Então, é uma tradição da igreja. Agora, por isso, os dois únicos sacramentos que nós temos é batismo e Santa Ceia, porque não são uma invenção da igreja, são ordem direta de Jesus Cristo. O que esses dois sacramentos têm em comum? O que há de igual ou de muito parecido entre esses dois sacramentos? É o fato de ambos serem um presente. Um presente é grátis, é de graça, é algo que a gente ganha de forma imerecida. Você ganha um presente quando ele é imerecido. O batismo e a Santa Ceia são um gesto, uma atitude única e exclusiva de Deus em tua direção. É Deus dizendo para ti, eu te amo, você querendo ou não, né? Quer dizer, você recebe esse presente e o que você vai fazer com esse presente? Isso são outros 500, né? Mas é uma atitude unilateral de Deus. É Deus vindo ao nosso encontro dizendo, eu amo vocês. Então é por isso que a gente diz que o batismo e a ceia, os sacramentos, são uma graça imerecida. Quer dizer, a gente não faz nada para merecer, a gente só pode receber. Até aqui hoje, em termos de conteúdo para vocês, vem aí agora uma pequena tarefa para vocês. Vocês têm 2 semanas para fazer essa tarefa. É tranquilo, em poucos minutos vocês fazem. Deem uma olhada aí nos itens que vão aparecer agora aí no vídeo, né? Esses 4 primeiros itens são bem simples, né? O primeiro, o que é necessário para se ter um sacramento? Beleza, não tem segredo, né? 2, quantos sacramentos temos e quais são? Também não tem segredo, né? Vocês já ouviram isso agora, né? O terceiro, copie a ordem direta do sacramento do batismo, né? Então você vai abrir lá em Mateus 28, verso 19 e copiar no teu caderno. E o quarto, copie a ordem direta do sacramento da ceia do Senhor. Então você vai abrir lá em 1 Coríntios 12, né? Versículos 23 a 25 e copiar no teu caderno. Agora, os próximos 2 itens, ali sim, você vai ter que pensar, refletir e dar a tua opinião pessoal sobre esses 2 assuntos. Dá uma olhadinha ali. O 5º item diz assim: reflita e responda. Se os sacramentos são um presente gratuito, como é que eu posso recebê-los? Se os sacramentos são de graça, graça imerecida, como é que eu posso recebê-los? O que eu preciso para receber o que esses sacramentos nos dão? E aí vem o 6º item, que é o desafio. Procure lá no Catecismo Menor o que nós ganhamos no batismo e na Santa Ceia. Então você vai pegar o Catecismo Menor, vai olhar lá, tem lá os 10 mandamentos, o Pai Nosso, o Credo Apostólico, né? E aí vem lá o sacramento do Santo Batismo. Tem lá primeiro, segundo, e aí tem a pergunta: que dá ou para que serve o batismo? Dá uma olhadinha ali, para que serve o batismo? O que o batismo nos dá? E um pouco mais adiante, tem o ministério da absolvição, aí vem o sacramento do altar, que é a ceia do Senhor. Também o segundo, para que serve este comer e beber? Isso, para que serve esse comer e beber? Que é o segundo ali, né? Dá uma olhadinha ali e escreve no teu caderno. Tarefa feita, escrito no caderno, se precisar passa limpo, bonitinho, para a gente poder entender. Tira uma foto e manda para mim pelo WhatsApp. E aí aqui na lista de chamada eu vou registrando quem é que fez a tarefa. Beleza? Combinado? Tudo de bom para vocês. Forte abraço. Até a próxima.